Olá, eu me chamo Érico e hoje eu irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Desenvolvimento do aplicativo Guru da Química, os elementos químicos e o lixo tóxico. Esse trabalho é de autoria de Érica Roche, Júlia Pereira Toffolo, Marlene Ribeiro da Silva Graciano, Hugo Xavier Rocha, Nelson Rodrigues Silva, Eduardo Moreira Silva e Tatiana Aparecida Rosa da Silva. Inicialmente, cabe-se falar que existe um grande déficit no ensino de ciências naturais ao longo da educação básica, causado principalmente pelo caráter passivo, descontextualizado, expositivo e repetitivo de abordagem de conteúdos, que caracteriza o modelo tradicional de ensino. Nesse sentido, algumas teorias buscam encontrar modelos que possibilitem e facilitem a aprendizagem do sujeito, de acordo com sua fase de desenvolvimento cognitivo e contexto social no qual ele está inserido. Dentre elas, cabe-se citar a teoria sócio-histórico-cultural, que descreve que a aprendizagem deve levar em consideração os aspectos sociais, históricos e culturais da vivência do estudante. A aprendizagem significativa, que descreve que o ensino deve ser contextualizado, relevante, experimentativo e, principalmente, relacionado aos conhecimentos prévios e ao dia a dia do estudante. E, por fim, as metodologias ativas de aprendizagem, que descreve que deve-se procurar estimular o comportamento ativo do discente, colocando-o como sujeito da aprendizagem no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com tais teorias, é justificada a utilização da gamificação, pois ela se apresenta no dia a dia das gerações mais novas, podendo ser identificada como a utilização de elementos de jogos em processos educativos. Alguns desses elementos de jogos são a narrativa, o feedback, a cooperação entre os pares, a pontuação, entre outros. Esses que visam aumentar a motivação dos indivíduos com relação à atividade da vida que estão realizando. Analisando o contexto educacional atual, é possível dizer sobre a precária utilização dos materiais didáticos digitais, como complemento das estratégias de ensino, além da baixa produção de materiais didáticos digitais para o ensino de química. Assim, se faz relevante o estudo desse trabalho, que busca a implementação da multimodalidade no ambiente escolar, utilizando de diversas formas de representação, pela forma linguística, visual, auditiva. Assim, a implantação da multimodalidade juntamente com a hibridização podem potencializar o processo de ensino-aprendizagem por meio de metodologias ativas. Para tanto, o objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de uma pesquisa, tendo como objetivo principal a elaboração de material didático digital interativo para o ensino de química. Para averiguar o conteúdo de química no formato de material didático digital, foi feito um estudo dos 11 primeiros aplicativos ao utilizar o termo de busca química. Os requisitos utilizados para a avaliação dos jogos existentes seriam a base para construir um jogo educativo que pudesse se equiparar ou até superar aqueles encontrados pelos autores. Com base nesse levantamento bibliográfico, foi construída uma tabela apresentando a avaliação dos aplicativos selecionados, que foram classificados em insatisfatório, razoavelmente satisfatório, satisfatório e altamente satisfatório. No que diz respeito ao conteúdo, alguns aplicativos foram avaliados como insatisfatórios ou razoavelmente satisfatórios, por apresentarem conhecimentos de forma rasa. Já no quesito de interação, observou-se uma baixa variedade de opções que permitissem o diálogo, a troca, a inter-relação com outros que pudessem facilitar a aprendizagem e chamar a atenção do jogador. Na parte da didática, observou-se a clareza com que as informações eram apresentadas, na tentativa de que o jogador pudesse compreendê-las e assimilá-las de forma significativa. Os tópicos de contextualização e aplicabilidade se referem à ligação entre a informação discorrida e o contexto histórico e social no qual ela está inserida, além das diversas possibilidades de aplicação da mesma na vida dos estudantes e jogadores. Finalmente, no quesito da jogabilidade, foi avaliado o quanto o jogo era compreensível no seu modo de jogar. Como pode ser observado, a maior parte dos aplicativos analisados são insatisfatórios, principalmente nos tópicos de didática,
contextualização e aplicabilidade. Esse pensamento está de acordo com a metodologia tradicional de ensino, que preza pela exposição de conceitos e memorização de informações ao invés da compreensão e aprendizagem das ideias abordadas. Na metodologia, cabe destacar que a pesquisa foi desenvolvida por um grupo de integrantes do Instituto Federal de Goiás, campus Itumbiara. O tema do jogo desenvolvido tratou sobre a tabela periódica dos elementos, a sua história e diferentes aplicações. E o público-alvo que pretendia se atingir era o primeiro ano do ensino médio. Na perspectiva metodológica, cabe-se citar que, em primeiro lugar, fez-se uma pesquisa qualitativa, buscando entender o uso de materiais digitais no processo de ensino-aprendizagem de química, definindo a pesquisa qualitativa como um estudo referenciado sobre a compreensão de algum fenômeno em um contexto social. Em seguida, partiu-se para a pesquisa experimental, que orientou a parte prática da produção do aplicativo. A pesquisa experimental também pode ser definida, de acordo com Gill, como a delimitação de um objeto de estudo e de variáveis que podem influenciá-lo diretamente, definindo suas formas de controle. No contexto desse trabalho, o objeto de estudo foi o aplicativo Guru da Química, e suas variáveis foram as metodologias usadas para fazer com que a aprendizagem se torne mais significativa no processo de ensino-aprendizagem. As formas de controle utilizadas foram a navegabilidade, a contextualização, a interatividade, a aplicação em sala de aula, o levantamento de pontos a melhorar. Ao final do feedback, aconteceu a reestruturação do aplicativo. Alguns pontos relevantes da caracterização do aplicativo são a sua estrutura em storyboard, as suas ilustrações, que foram produzidas em uma mesa digitalizadora, com arquivos em formato PNG e GIF. As fotografias utilizadas foram retiradas do banco de imagens gratuitas do Google, livre de restrições de uso e compartilhamento. Também deve-se mencionar que o aplicativo foi criado para atuar no sistema operacional Android, e o ambiente de desenvolvimento utilizado foi o Android Studio. A linguagem de programação selecionada foi a Kotlin, e para o armazenamento, autenticação e sincronização das informações foi utilizado o Firebase. Para tanto, foram pensados alguns elementos que pudessem incrementar as avaliações ressaltadas no levantamento dos jogos de química. Dentre os principais pontos de superação das carências encontradas nos materiais didáticos estão a demonstração da evolução do conhecimento, relevante pois possibilita o entendimento de que o conhecimento científico não é perfeito e irrefutável. Além disso, as questões contextualizadas possibilitam que o discente atribua significado e importância ao conteúdo que está aprendendo. Já as respostas sugeridas é o meio pelo qual o estudante consegue fazer uma comparação para analisar se a sua resposta está adequada e assim poder corrigi-la. Os meios de interação, como os fóruns de discussão, possibilitaram que os discentes conseguissem interagir e trocar ideias entre si, tanto presencialmente quanto pelo fórum de discussão, caracterizando a hibridização do ensino, na qual a aprendizagem acontece em diferentes tempos e espaços. O banco de dados funcionou como um incentivo à pesquisa, estimulando o discente a buscar informações que vão além do que está em pauta. Os elementos da gamificação, como pontuação, recompensas e classificação, são elementos motivadores ao ensino. Por fim, a avaliação do aplicativo é importante pela preocupação em atender às necessidades de aprendizagem dos alunos, que vivem numa sociedade altamente informacional e mutável. Assim, em nossas considerações finais, apontamos as inovações dos materiais didáticos digitais atingidas pelo aplicativo. Entre elas, o incentivo à pesquisa alcançado pelo banco de dados, a troca colaborativa entre aluno-aluno e aluno-professor, alcançados pelos fóruns de discussão, a síntese e revisão do conteúdo com questões discursivas e respostas sugeridas, a gamificação do ensino com a utilização dos elementos de pontuação, recompensas e classificação. E, por fim, a contextualização do ensino, relacionando o conteúdo de tabela periódica aos lixos tóxicos do dia a dia. Essas são as nossas referências.
e deixo aqui o meu muito obrigado pela sua atenção.